Sabe, toda refeição tem uma história, uma jornada, muitas vezes bem longa, antes de chegar à mesa. E essa jornada que a gente nem costuma ver é cheia de riscos. Hoje vamos dar uma olhada nesse caminho para entender como garantir que o final seja sempre seguro e, claro, delicioso. Então, a pergunta que fica é: que perigos são esses que se escondem bem debaixo do nosso nariz, na cozinha? Muitas vezes, o maior inimigo é aquele que a gente não consegue ver. Vamos conhecer o grande vilão dessa história. E aqui está o nosso adversário: as doenças transmitidas por alimentos, as famosas DTAs. Elas são causadas por micro-organismos que, se a gente não tomar cuidado, podem transformar uma refeição deliciosa num problemão de saúde. Para se proteger, primeiro a gente precisa entender contra o que estamos lutando. Ok, vamos começar essa jornada. Tudo se inicia aqui, no recebimento dos alimentos. É bom pensar nesse momento como o portão de entrada da cozinha, a primeira e mais importante barreira de defesa. E essa defesa começa com uma inspeção. Parece simples, mas é fundamental. A embalagem está inteira, sem amassados, ferrugem, nada vazando. A data de validade está em dia. E a temperatura dos congelados e resfriados está certa. Aí até a limpeza do veículo de entrega importa. Cada ok nessa lista é uma pequena vitória para a segurança alimentar. E se algum produto não passar nesse teste? Bom, ele não pode ficar ali misturado com os outros, de jeito nenhum. Ele precisa ser separado, bem identificado como impróprio para garantir que ninguém vai usar por engano. Isso protege toda a operação. Depois que o alimento passa por essa primeira barreira, ele precisa de um lugar seguro, um refúgio. É aí que a gente entra na próxima etapa, o armazenamento, que funciona como um verdadeiro santuário para a comida. Olha só essa imagem. Isso aqui não é só arrumação, é pura estratégia. Uma geladeira bem organizada, com espaço entre os itens para o ar circular, vira uma fortaleza que dificulta a vida dos nossos inimigos invisíveis. E o mais interessante é que existe uma lógica nessa organização. Os alimentos que já estão prontos para comer ficam sempre nas prateleiras de cima. E os alimentos crus, como as carnes, ficam lá embaixo. Sabe por quê? Para que nenhum suco ou líquido deles, que pode ter bactérias, pingue e contamine o que já está pronto. É uma ideia simples, mas genial. E para guardar os alimentos secos, a regra é bem parecida. Espaço é segurança. Manter os produtos um pouco longe das paredes, do chão, não só melhora a ventilação, mas também acaba com os esconderijos de pragas. A própria organização já é uma forma de controle. E aqui vai uma dica que vale ouro. Sabe as caixas de papelão das entregas? Elas podem ser um hotel 5 estrelas para insetos. Então, a melhor coisa a fazer é se livrar delas assim que os produtos chegam. Se precisar, transfere tudo para caixas plásticas limpas. Bom, agora vamos falar da tática preferida do nosso inimigo, a contaminação cruzada. É um termo que todo mundo já ouviu falar, mas entender como ela acontece de verdade é a chave para evitar esse problemão na hora de preparar a comida. A definição é bem direta. É quando os micro-organismos ruins pegam carona de um lugar para outro. De um alimento cru para um cozido, por exemplo. É um perigo porque acontece sem a gente ver e pode estragar todo o cuidado que tivemos até aqui. E como essa carona acontece? Bom, pode ser por contato direto, tipo um frango cru encostando na salada. Pode ser pelas mãos, que acabam virando o transporte das bactérias, ou, o que é muito comum, por superfícies e utensílios, como usar a mesma tábua de corte para carne crua e logo depois para os legumes da salada sem lavar direito. E já que estamos falando de contaminação, vamos quebrar um mito. Muita gente acha que deixar frutas e verduras de molho no vinagre ou limão já resolve tudo. Mas a verdade é que, segundo as normas, isso não é eficaz para eliminar os micro-organismos perigosos. O jeito certo e comprovado é usar produtos específicos, como as soluções cloradas, sempre seguindo as instruções do rótulo. Chegamos agora no campo de batalha, no combate direto. O cozimento e o resfriamento são os momentos decisivos, em que a gente usa a temperatura como nossa principal arma para deixar os alimentos seguros. E a primeira luta é o descongelamento. Deixar o alimento descongelando na pia, em temperatura ambiente, é praticamente convidar as bactérias para uma festa. O correto é fazer isso dentro da geladeira, que é um processo lento, mas seguro, ou então no micro-ondas, mas só se for cozinhar na mesma hora. Esse número aqui é mágico na cozinha, 70 graus Celsius. Quando o interior do alimento atinge essa temperatura, é a garantia de que a grande maioria dos micro-organismos que fazem mal foi eliminada. Um termômetro de cozinha é o melhor amigo nessas horas. E na hora de fritar, tem outro número importante: o ideal é manter o óleo sempre abaixo de 180 graus. Acima disso, ele pode começar a se degradar e formar substâncias tóxicas. Pois é, a segurança na cozinha não envolve só bactérias, mas química também.
Depois que o alimento está cozido, começa uma corrida contra o relógio. Ele precisa esfriar e passar pela chamada zona de perigo de temperatura o mais rápido que der. A meta é essa. Em no máximo 2 horas, a temperatura tem que cair de 60 graus para menos de 10. Esse tempo é crítico para impedir que as bactérias que por acaso sobreviveram ao calor voltem a se multiplicar. Pronto, a comida está pronta, mas a jornada ainda não terminou não. Manter o alimento seguro até a hora de servir é um passo tão crucial quanto todos os outros que a gente já viu. E para essa etapa final, as regras de ouro são as temperaturas. Se o alimento é quente, ele precisa ser mantido sempre acima de 60 graus. Se for frio, sempre abaixo de 5 graus. Esses números são a nossa última linha de defesa para evitar problemas enquanto a comida espera para ser servida. E aqui uma dica final, super importante para quem trabalha com serviço de buffet. Aquelas cubas quentes, o balcão térmico, servem para manter quente o que já está quente. Eles não têm força para reaquecer um alimento que esfriou. Usar da forma errada é dar uma chance para o azar. Olhando para trás, para toda essa jornada fica bem claro, né? Segurança alimentar não é uma coisa só. É uma cadeia de ações. Cada etapa é um elo importante. E cada pessoa envolvida nesse processo tem um papel fundamental, quase de herói nessa história. Então, no fim das contas, quem é o responsável por garantir que essa jornada termine bem? A resposta é todo mundo. Desde o produtor lá no campo, passando pela cozinha, até quem serve o prato. A segurança é uma responsabilidade compartilhada. É o cuidado em cada um desses passos que garante não só uma refeição gostosa, mas principalmente uma refeição segura.